Review do livro A Única Coisa. Cara, eu acabei de ler esse livro. Rápida leitura, demorei 2 dias para ler. Eu achei muito interessante. Eu vim aqui compartilhar com vocês qual que é a minha nota do vídeo, do livro. E compartilhar também algumas anotações que eu fiz referente a esse livro. Cara, primeira coisa, um livro muito bom, um livro excelente. Eu até mandei para um amigo meu, falei, cara, esse aqui provavelmente foi o melhor livro que eu já li sobre o assunto, porque é um livro que ele diz sobre tudo e você encontra uma surpresa dentro desse livro. Qual que é o conceito do livro? Ele fala o seguinte: você tem que se fazer a seguinte pergunta: qual que é a única coisa que eu tenho que fazer de uma forma que todas as outras coisas se tornem irrelevantes? E o livro gira em torno disso, de como que você tem que definir as suas prioridades e você entender que o que é prioridade para você, o que é importante para você, talvez não seja prioridade. E ele traz muitos conceitos muito interessantes do que você tem que levar para a sua vida e do que você tem que desenvolver para que você alcance sucesso. Basicamente isso que o livro fala. Mas eu anotei alguns pontos muito interessantes, eu vou até estar usando aqui o conselho do meu iPad para poder te mostrar. Mas ele fala o seguinte: você tem que levar a lei de Pareto ao extremo. Qual que é a lei de Pareto? Existe um cara que se chama Vilfredo Pareto, se eu não me engano é isso, se eu tiver errado, dá um Google aí. Vilfredo Pareto. Ele fala que, há muito tempo atrás, ele fez uma análise da Itália e ele percebeu que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% das pessoas. E ele viu que desse grupo de 20%, 80% detinha da riqueza dessas terras. E ele começou a notar esses padrões. Então se criou aquela lei de Pareto, que 80% das coisas geralmente se provém de 20% das ações que você toma. E ele começou a fazer links dessa lei com várias coisas da vida. E o livro fala que, cara, você tem que levar a lei de Pareto ao extremo. Quais são as 20% das ações que você faz no seu dia, das atividades que você faz você ter a maior pujança no seu negócio ou na sua vida. E é muito legal isso, porque ele tem uma tese bem estruturada do porquê que você faz, o que você faz, o porquê que isso te dá a maior parte do seu resultado. E ele fala que, cara, você tem que fazer apenas as coisas que realmente vão mexer o seu ponteiro e vão fazer o seu negócio chegar a outro nível. Esse é o principal ponto do livro. E aí ele começa a percorrer caminhos sobre empreendedorismo, sobre vida pessoal, sobre definição de propósito. E tem várias imagens no livro, imagens tipo assim, ó, que ele mostra que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho e que, na verdade, se você pensa pequeno, você não consegue ter boas respostas para o que você quer fazer. E para você ter boas respostas, você tem que ter boas perguntas. E logo no começo do livro, ele dá um exemplo, ele faz uma reflexão referente a dominós. Ó, ele fala que cada dominó, ele tem a força para derrubar um dominó 50% maior que ele. De modo que, se você empilhar um dominó de 10 centímetros, sei lá, 15 centímetros que ele fala, o 57º dominó, ele consegue encostar na Lua. Porque você pega um dominó que é pequeno, ele consegue derrubar um dominó que é o dobro. E depois desse dobro, ele consegue derrubar um dominó maior. Que no final, se você juntar esses dominós de uma forma que ele seja progressiva, você consegue derrubar dominós grandes. Logo, um pequeno dominó não consegue derrubar um grande, mas um pequeno dominó consegue derrubar um dominó 2 vezes maior que ele, por exemplo. E ele usa essa analogia para as coisas que você faz. Uma pequena ação que você faz hoje, ela consegue gerar um resultado grande na próxima ação que você deve fazer na sua vida. E ele, olhando esse cenário, ele fala que esse dominó é a ação que você tem que ter em relação a qualquer determinada área da sua vida. Qual que é o dominó? Qual que é essa pequena ação que, se eu faço hoje, amanhã eu vou ter uma outra atividade de forma que eu vou colher outros frutos? No meu caso, como eu empreendo na área de design, na área de branding, cara, a minha área de potência, a maior potência é nas vendas. Porque essa é a área que eu mais me dou bem nesse cenário. Eu não sou o cara... Eu sei muito sobre ferramenta, mas não sou o cara 100% da ferramenta.
Então, a minha atividade, a minha única coisa que eu tenho que fazer é vender, é prospectar e vender, fechar bons negócios, conhecer boas pessoas. E ele fala que você tem que organizar o seu dia de uma forma que essa sua única coisa, que é essa atividade chave que você faz, você consiga exercer ela da maneira mais forte possível, a maior parte do tempo. Ele fala que, no mínimo, as 4 primeiras horas do dia, você tem que focar o seu dia em fazer essa única coisa e tentar cortar qualquer tipo de interrupção para que você faça essa coisa, tá? E ele leva alguns parâmetros ali e ele traz alguns pontos muito interessantes de a ideia da multitarefas é uma mentira. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, na hora que você... Pensa comigo, você está fazendo 2 atividades. Eu estou mexendo no Instagram e estou prospectando, por exemplo. Vou dar esse exemplo. Na hora que você olha para o Instagram, sua mente começa a devagar. E o seu córtex pré-frontal ele começa a pintar uma imaginação. Por exemplo, você está dirigindo o carro. Aí, às vezes, você está dirigindo meio que no automático, você acaba não prestando atenção nas coisas à sua volta. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, ele vai criar uma imagem do que você está imaginando. É como se você ficasse cego. Como se você ficasse cego. Porque ele ocupa a sua visão e você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então ele usa essa analogia de que a forma que você... quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você vai ser medíocre nas 2. Então a sua única coisa, ela não pode ser... Quais são as únicas coisas? Não, tem que ser a única coisa. Porque você não pode ser multitarefas. Se você for multitarefas, logo você está deixando de fazer algo que poderia te levar a um outro nível. Aí ele fala assim, William, qual que é a sua única coisa? Aí ele coloca lá o livro, né? Se você não sabe qual que é a sua única coisa que tem que fazer, a sua única coisa vai ser descobrir sua única coisa. Então, cara, tá bom, eu não entendi que eu tenho que fazer uma única coisa para que todas as outras se tornem irrelevantes. Só que o que eu tenho que fazer? Logo, sua tarefa é você realmente fazer isso, descobrir qual que é essa tarefa, né? Ele até leva... Eu vou até fazer um parâmetro que é legal você prestar atenção, tá? Eu tô tentando ao máximo cortar o Instagram na minha vida. Cortar. Aí eu me levei a seguinte reflexão. Cara, se eu passo 1/3 da minha vida dormindo e eu passo 1/3 do meu dia, 5, 6, 7, 8 horas no Instagram, logo eu estou perdendo 2/3 da minha vida. Eu não estou vivendo, eu estou só vivendo em função de acompanhar outras pessoas. Então, o que isso tem a ver? Que, cara, você tem que entender qual que é o seu ponto forte para que você faça essas ações que vão chegar no lugar onde você quer chegar. Uma vez que você só fica divagando ou patinando, fica muito difícil de você entender o que a vida tem para te dar. E você conseguir conquistar essas coisas no tempo que você quer conquistar, tá? E tem uma outra reflexão que ele fala muito legal, tá? Que a determinação, a sua força de vontade, é como se fosse uma bateria. Ela, todo momento que você dorme, você recarrega a determinação. Isso é muito legal. Ele usa um exemplo muito interessante, que foi analisar, um juiz em algum lugar do mundo, foi analisado qual que eram as respostas das sentenças de semiaberto desse juiz. Sabe? Semiaberto, tipo, ele vai julgar, sei lá, 30 pessoas no dia, ele vai definir se um preso vai ter condição semiaberta, ele vai conseguir ficar fora da prisão por tempo determinado ou ficar dentro. E ele percebeu que era muito mais provável que um juiz, ele liberasse um preso, ele aceitasse o pedido de condicional de manhã do que à tarde. Então, ele percebeu também, e foi feito um estudo, não foi o autor que fez isso, mas foi feito um estudo que sempre quando tinha pausas durante o dia de um juiz, era muito provável que a primeira, segunda, terceira o julgamento após a pausa fosse uma chance alta da pessoa conseguir ser liberta ali, né? Conseguir a sua condicional. Então ele fala que isso é a força de vontade. E essa força de vontade, ela determina se você vai fazer algo extremamente de forma correta, de forma bem feita, ou uma coisa de forma medíocre. Então essa força de vontade, essa determinação de você parar e você ter essa sua concentração, é como se fosse uma bateria. E essa bateria, conforme você for passando o seu dia,
ela vai caindo. Se você fizer uma pausa para almoço, é capaz dessa bateria, ela se recarregue um pouco. Só que não é a mesma coisa que você fazer no começo do dia. Então ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer no começo do dia é sua única coisa. E separar essas 3, 4 horas ali, tá? Outra anotação muito interessante, tá? Uma vez que você não tem propósito, você não consegue encontrar o caminho que você deve seguir, tá? Ele usa um desenho aqui, eu não sei se eu vou achar esse desenho aqui, mas ele usa um desenho muito interessante para mostrar o que é propósito, e eu desenhei em cima desse desenho aqui, porque eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena trazer essa analogia nesse breve vídeo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, cara. Eu não sei se eu vou achar isso aqui. Aqui, achei. Ó. Ele fala o seguinte, pessoas de grande sucesso, elas fazem duas coisas. Elas têm uma tendência em fazer uma coisa bem feita, em ter um propósito, de fazer algo de forma concreta, e elas têm que ter referência para fazer essa coisa de forma concreta. Você descobrir essa única coisa, tá? Porque existem várias e várias possibilidades de você fazer você alcançar o seu objetivo. E eu tenho esse desenho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem um ponto de referência, tá? Que é você fazer o benchmarking de concorrente, por exemplo, de pessoas que estão fazendo algo que você quer fazer, e logo você tem a sua tendência em fazer essa coisa. E aqui, eu desenhei em cima aqui uma palavra chamada sucesso, porque existem várias possibilidades de você chegar no seu resultado que você quer, mas você só consegue fazer isso se você tiver uma forte pungência no que você for fazer. E o maior aprendizado que eu tirei desse livro aqui é que o meu propósito, isso aqui é totalmente pessoal, o meu propósito é o mesmo do autor. E eu tava passando por certas dúvidas referente ao meu propósito. Isso foi louco. Eu parar e eu ter certeza ali do meu propósito. Bizarro, cara. Eu até contei no Stories hoje no Instagram. Deixa eu pegar aqui. Muito legal. É até uma história legal. Eu tava lendo à tarde, era sábado à tarde. Eu tava lendo o livro e ele tava num capítulo de fala de propósito. E eu ficava ficando, caramba, cara, eu tô meio confuso sobre o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Ele tava falando de propósito, propósito, propósito. Eu falei, cara, aqui. Presta atenção. Aí eu tava lendo o livro, ele tava falando sobre propósito, né? Propósito pode parecer uma coisa pesada, mas não precisa ser. Pense nele simplesmente como a única coisa pense nele como a única coisa que, mais do que qualquer outra, você quer relacionar com a sua vida. Tente anotar algo que você gostaria de realizar e depois descreva como faz isso. Para mim, é mais ou menos assim. Meu propósito é ajudar as pessoas a ter a melhor vida possível através dos meus ensinamentos. Eu estava lendo, eu não utilizo esse parágrafo. E eu parei ali tente anotar algo que você gostaria de realizar e depois descreva como faria isso. Eu tinha parado isso e falei, caramba, cara, qual que é o meu propósito? Eu tenho uma mentoria que eu ajudo designers, só que eu tenho uma forte tendência a ajudar as pessoas e querer dar dica. Eu me sinto muito realizado quando alguém me dá um feedback. Falar, cara, obrigado, Willis, você me ajudou. Isso aqui você me deu uma clareza, eu consegui tal resultado com a dica sua. Isso me dá uma... Eu me sinto empoderado quando alguém fala isso. E eu comecei a pensar, cara, qual que será que é o meu propósito? Será que o meu propósito é ajudar designers? Será que o meu propósito é ajudar pessoas na área de vendas? Ajudar pessoas aqui no YouTube? O que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tirei um cochilo, fiquei tipo meia hora pensando, falei, cara, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Eu tenho certeza do meu propósito? E aí, me deparei com o próprio parágrafo, o próximo parágrafo. Eu tirei um cochilo, né? Fiquei pensando, tirei um cochilo, eu acordei. E o próximo parágrafo é o seguinte, ó. Minha única coisa é ensinar. E tem sido isso há quase 30 anos. No início, era ensinar clientes sobre o mercado e como tomar decisões ótimas. Depois, passou a ser ensinar a vendedores na sala de aula, em reuniões sobre vendas individualmente. Mais tarde, foi dar aula sobre gestão para empresas. E nos últimos 10 anos tem sido ensinar em seminários sobre princípios específicos de aprimoramento da vida. O tempo está esclareza, e se você descobrir que não gosta desse caminho, pode mudar a direção. A vida é sua. Falei, caralho, cara, meu propósito é igual do cara. Eu não preciso ficar me atentando em ficar ensinando só designers. Eu posso ensinar designer hoje.
Posso ensinar designers pelos próximos 1, 2 anos. Posso ensinar empresas de vendas daqui a 3 anos, se eu quiser. Eu posso ensinar. Meu propósito não está 100% atrelado ao nicho. Eu posso ensinar o que eu quiser. Pode parecer bizarro isso, mas para mim foi libertador escutar isso daí. Porque eu tava meio em dúvida, tava meio que num ponto de inflexão. Tipo, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Daqui a 10 anos, onde é que eu quero ter? Eu descobri que eu posso, se eu quiser mudar amanhã, eu posso mudar. Pode parecer meio bobo que eu tô falando isso, mas pra mim, eu falei, caramba, cara, o propósito do cara. Eu encontrei uma pessoa que, primeiro, ele começou a ensinar uma coisa, depois ele trocou e foi extremamente bem sucedido. Tanto é que eu tô lendo um livro do cara aqui que tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Eu posso ser esse cara. E você também pode ser essa pessoa. Porque o que importa é, o que você está se propondo fazer melhor do que ninguém hoje. Só que amanhã as circunstâncias podem mudar e você pode chegar em um outro lugar. Ensinar outro tipo de pessoa, ter novas experiências. E para mim, escutar isso daqui... Tem um exemplo ali que eu sei que o Gary Keller e o Jay Papasan, eles fizeram isso. Eles começaram em um lugar e trocaram. E, tipo, não foi uma mudança totalmente drástica, né? Ó, começou a ensinar... Ó, no começo era ensinar clientes sobre o mercado e tomar boas decisões. Depois passou a ensinar vendedores de sala de aula. E depois passou a ser ensinar modelos e estratégias de grandes empreendedores. Caramba, cara, eu posso seguir um caminho semelhante, por exemplo. Isso me deu uma certa segurança, assim. Poxa, eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Inclusive, isso vai de encontro com outro vídeo que eu fiz no Instagram, que eu tô largando o Instagram, que eu tô parando de utilizar, porque eu tava sendo bombardeado por informações que eu não preciso. Tava sendo extremamente influenciado. Se você não assiste esse vídeo, vai lá e assiste no canal. Eu vou colocar aqui, fixado em algum lugar aqui, tá? E, cara, o importante do livro, ele fala que, cara, você tem que viver com prioridade. Se você viver de acordo com a prioridade, saberá onde ir. Quando a sua vida tem propósito, viver de acordo com a prioridade se torna mais importante. Então, cara, esse livro é muito bom, recomendo ele, nota 10, nota 10. Não tem nem como dar uma nota menor que esse daqui. Leia esse livro, tá? Ele vale muito a pena. Vai te dar muitos insights sobre como você consegue ter uma produtividade maior. Eu falei aqui apenas, sei lá, 5% do que o livro aborda, mas ele fala sobre pensar grande e você só consegue ter boas respostas se você tiver boas perguntas e que conforme você for fazendo a sua única coisa todos os dias de uma forma exímua e você se realmente dedicar o seu tempo para a sua única coisa, o que você tem que fazer e assim que você fazer, você liberar e ir para a próxima atividade, você vai alcançar lugares grandes. Eu acho que essa construção de pensamento que o livro traz do porquê que você deve saber para onde você ir, eu acho que é a parte fundamental do livro. Ele tem um desenho aqui que tá fácil. Que ele fala o seguinte, ó. Você tem que ter duas coisas. Você tem o seu quadro geral e você tem o seu foco estreito. Quadro geral é onde que você quer chegar. Por exemplo, é onde que você está mirando. E seu foco estreito é essa única coisa que você tem que fazer para você atingir o alvo que você quer atingir. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí tem o alvo geral, que é essa bola grande aqui. E tem o foco estreito. A área geral é, digamos, é o objetivo. O foco estreito é onde você tem que focar hoje. Então não basta você acertar o seu foco geral. Por exemplo, William, eu quero ser um grande vendedor de roupa. Beleza, você ser um grande vendedor de roupa, um lojista, por exemplo, você tem que ter uma loja, você tem que ter funcionário, você tem que ter uma empresa, franquias. Só que não essas coisas, não necessariamente essas coisas têm que ser feitas de forma não aleatória, desordenada. Você tem que definir a sua prioridade. E esse foco estreito é onde você tem que focar hoje, na pequena atividade que você faz hoje, que ele se torna uma atividade acumulativa durante o tempo, que ao final dos tempos você vai alcançar aquele quadrado todo, aquele círculo todo, que você está indo para algum lugar. Então, cara, eu acho que esse é o grande presente desse livro aqui, que você entender realmente para onde que você quer ir. Cara, esse livro aqui é nota 10, é leitura rápida, 240 páginas mais ou menos, cheio de insight, cheio de exemplo, cheio de figura. Eu gosto de livro assim que tem figura para poder olhar, analisar, e eu recomendo extremamente. Se você gostou do vídeo, espero que você tenha... deixa um comentário aí, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, dá um like, curte, compartilha, se inscreva no canal. Esse canal a gente vai falar sobre design, vamos falar sobre vendas e livros, tá? Esse aqui é um vídeo sobre livro. Espero que você tenha gostado. Um abraço, valeu, falou!